Boa tarde, alunos. Que bom poder falar com vocês, né, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, o momento que nós estamos privados de ir à nossa escola, de rever os amigos. É um momento difícil, mas com certeza nós vamos superar todos esses momentos difíceis, certo? Eu quero aqui deixar aquele abraço para os meus alunos do terceiro ano B, terceiro ano C, os alunos da EJA, né, aos quais nessa aula eu irei me dirigir. Então, nós estamos, devido a essa questão da pandemia, nós estamos transmitindo as nossas aulas aqui de casa, né, de nossas casas, nós, professores, estamos transmitindo nossas casas e esperamos um retorno de vocês. Para isso, vocês devem se inscreverem no nosso canal, dê um joinha, né? E participe das aulas. Muito bem. Essa tarde nós vamos falar de um assunto importante que é a redação escolar. Dentro dessa redação escolar, nós vamos destacar apenas o texto dissertativo, que é o texto exigido na prova do Enem, o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, nessa tarde, vocês irão acompanhar nessa videoaula sobre o texto dissertativo. Esse assunto eu dividi ele em três aulas, né? Aqui eu vou estar ensinando para vocês como elaborar um texto dissertativo e como você deve organizar o seu texto, tá certo, pessoal? Então, sou o professor Dário, né? Essa videoaula é para as turmas do terceiro ano B e C e a turma da EJA, né? A turma da EJA noturno, né? Que é uma turma que eu, embora a gente tenha passado pouco tempo, mas eu afeiçoei essa turma, uma turma muito boa, as pessoas são comprometidas, né? Então, todos, de fato, querem aprender, né? Pois muito bem. Redação é o assunto da aula de hoje, claro, né? Vamos tratar aqui, primeiro, dos requisitos básicos. Quais são os requisitos básicos para eu fazer uma boa redação, professor? O que eu devo fazer para fazer uma boa redação? Bom, os requisitos básicos. Primeiro é ter domínio do idioma, tá? Ter domínio da língua portuguesa, de suas regras, né? Então, o idioma que eu falo aqui trata exatamente a respeito da gramática normativa, que é a gramática que nós estudamos na sala de aula, né? Então, nós vamos desenvolver o nosso texto aqui primeiro, demonstrando ter domínio do nosso idioma, da nossa língua, né? Conhecer o assunto a ser tratado. Segundo ponto. Terceiro requisito, né? Conhecer as técnicas. Então, para se fazer uma boa redação, eu preciso, primeiro, ter domínio do idioma, da língua portuguesa, conhecer o assunto a ser tratado e conhecer as técnicas. Pessoal, eu sempre digo para os meus alunos, escrever, fazer a redação, elaborar um texto ou aprender um esquema do texto dissertativo não é difícil. O difícil é colocar em prática aquilo que você conhece, né? Então, eu garanto que vocês vão aprender a montar uma redação no esquema que eu vou ensinar para vocês. Agora, a respeito do conhecer o assunto a ser tratado, isso aí é com vocês. Porque o assunto, ele é um assunto universal. Pode ser um fato que tem repercutido na sociedade, né? Por exemplo, essa questão que está sendo muito discutida hoje na imprensa, que é a Covid-19, né? E o tratamento dessa Covid, onde surgiu
o tratamento através da cloroquina. Então, são assuntos polêmicos, são assuntos que estão ali no momento, né? Então, eu preciso conhecer o assunto. O assunto ele pode se tratar de um assunto de cunho social, pode ser um assunto que trata a respeito das questões ambientais ou científicas. Então, para que eu faça um bom texto, eu preciso ter conhecimento de mundo, eu preciso ler bastante, assistir os noticiários. Então, isso aí já é com vocês, né? Adquirir conhecimento sobre todos os assuntos. Então, é importante que vocês estejam sintonizados com os meios de comunicação, jornais, revistas, né? Atualidades. O que está sendo tratado naquele momento, né? Então, conhecer o assunto que vai ser discutido na sua redação é importantíssimo, tá certo? E conhecer as técnicas. Então, são várias técnicas de texto dissertativo. E eu vou ensinar algumas técnicas para vocês, tá certo? Produção das ideias. Como é que eu vou produzir minhas ideias? Primeiro, eu vou ter que selecionar as informações. Depois de selecionar as informações que eu tenho a respeito do assunto, eu vou organizar essas informações. Isso quando eu for já produzir o meu texto, né? Mas antes disso, eu quero falar a respeito da tipologia textual, ou seja, os tipos de texto que nós nos deparamos no nosso dia a dia. O primeiro tipo é a descrição. Tá? O texto descritivo, nós nos deparamos frequentemente com ele. O que é um texto descritivo? Descrever é caracterizar uma cena, um estado, um momento vivido ou sonhado por meio da nossa percepção sensorial ou de nossa imaginação criadora. Né? Então, descrever é isso. Então, os alicerces da descrição, ela está onde? Na nossa imaginação e nos nossos 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, o tato, a visão, né? Então, no texto descritivo, nós usamos muitas nossas percepção sensorial, e essas percepções sensorial, elas estão relacionadas aos nossos 5 sentidos, né? E eu esqueci de falar da audição também, ok? Qual é a entidade que fala dentro desse texto? A entidade que fala dentro desse texto é o observador. Quem é que faz a descrição? É o observador. Aí nós temos a narração. O texto narrativo, nós nos deparamos sempre com os textos narrativos. Vocês conhecem muito bem os tipos de texto narrativo que nós temos. O que é narrar? Narrar é contar um ou mais fatos que ocorrem com determinados personagens em local e tempos definidos, né? Então, o texto narrativo, ele é interessante por quê? Porque ele envolve personagens, o espaço, o tempo, né? Então, tudo isso muito bem definido. Então, com relação aos tipos de texto narrativo, os mais conhecidos ou utilizados utilizado por nós, primeiro é o romance, depois a novela, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, a lenda. Então, esses são os tipos de texto narrativo que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Qual é a entidade que fala dentro do texto narrativo? É o narrador. Tá? Do texto narrativo, na narração, a entidade da narração é quem? O narrador. E o nosso terceiro tipo de texto é a dissertação. E é essa que nós vamos trabalhar. O que é a dissertação? O que é dissertar? Dissertar é a exposição de opiniões a respeito de um determinado assunto. Então, tem um determinado assunto para ser discutido. Né? Então, você vai, no texto dissertativo, você vai fazer o quê? Você vai expor a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, dissertar é nada mais, nada menos do que discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do seu ponto de vista, ou do ponto de vista de quem defende. Então, o texto dissertativo, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai argumentar e tentar convencer o seu leitor das suas ideias a respeito do assunto, ou seja, do seu ponto de vista a respeito de determinado assunto. E isso nós fazemos no nosso dia a dia, tentar convencer as pessoas
a respeito da nossa opinião. Então, no texto, dissertar é nada mais e nada menos do que você convencer o teu leitor do teu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. Então, nesse assunto, você vai expor a sua opinião a respeito de uma temática, de um tema, né? Quem é que fala dentro da dissertação? Qual é a entidade que conduz a dissertação? É o argumentador. Então, na descrição é o observador, na narração é o narrador e na dissertação é o argumentador. Ok? A dissertação, por isso, nós pressupomos que, né? Então, a dissertação, por isso, pressupõe-se que a dissertação é o quê? É um exame crítico do assunto sobre o qual se vai escrever. Coloque isso na mente de vocês. É o exame crítico do assunto do qual você vai escrever. Pressupomos também o quê? Que há uma lógica. Nós temos aqui, colocamos em prática a questão do raciocínio lógico. O que deve ter no meu texto dissertativo? Meu texto deve ser claro, coeso e objetivo. Tá? Ou seja, tem que ter clareza, coerência e objetividade na exposição. Tá? Aí nós vamos falar. A redação, ela é composta de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? O que é que eu faço na introdução? Professor, o que é que se trabalha na introdução? Na introdução, a introdução é a apresentação do assunto. O parágrafo introdutório, ele caracteriza-se por apresentar uma ideia núcleo por meio de uma afirmação, uma interrogação, uma definição, uma citação, combinados ou não entre si, tá certo? Então, eu posso introduzir a minha redação, né? Primeiro apresentando a ideia núcleo, que nós vamos chamar de tese, certo? A gente vai chamar de tese. E aí essa tese, ela pode ser feita como? Eu posso simplesmente fazer uma afirmação. Eu, particularmente, gosto de iniciar a minha dissertação fazendo uma afirmação. Mas eu posso iniciar também ela, apresentando essa ideia núcleo, através de uma interrogação, de uma pergunta. Eu posso começar com uma pergunta, ou fazendo uma definição, ou fazendo uma citação, ou eu posso combinar ambas, né? Tudo nessa estrutura. Aí o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais longa do texto dissertativo, gente. O que é que eu vou fazer lá? Lá, o desenvolvimento ele é a análise da ideia central. Ele pode ocupar vários parágrafos em que se expõe juízo, raciocínio, provas, exemplos, testemunhos históricos e justificativos que argumentem a ideia central proposta no meu primeiro parágrafo, certo? Então, ele ocupa a maior parte da redação, ela se encontra no desenvolvimento. É lá onde eu vou expor minhas ideias e comprová-las através de quê? De exemplos, né? De testemunhos históricos. Eu posso justificar o meu argumento, né? Justificar, usar um argumento de autoridade, né? Ou seja, citar uma frase de alguém ou de um especialista a respeito do assunto que eu estou discutindo. Então, é a parte mais, como é que se diz? Mais elaborada do texto, né? E todo é bem elaborado. Para desenvolver o assunto de uma dissertação, nós podemos utilizar os seguintes recursos. É aqui que entra aqui. Então, para desenvolver o assunto de uma dissertação, nós podemos usar os seguintes recursos. Primeiro, as citações, né? Eu posso dar um peso maior para o meu argumento usando a citação de um especialista do assunto do qual estou tratando. Eu posso usar dados estatísticos também para comprovar aquilo que eu estou dizendo. Eu posso usar dados estatísticos, é muito bom usar. O que você não pode é inventar dados, né? Mas se você tiver conhecimento de dados estatísticos, vocês utilizem, né? Justificativas. Posso usar justificativas, exemplos
Esses exemplos aqui, eu gosto muito dos exemplos, né? Mas não é qualquer exemplo, tem que ser um exemplo. Eu tenho que dar como exemplo um fato conhecido pela maior parte das pessoas, um fato que tenha sido veiculado nas mídias sociais, um fato que é de conhecimento de muitas pessoas, né? Eu posso também usar comparações, certo? E por último, a conclusão. A conclusão é a reta final, do texto, né? Então é o ponto de chegada da discussão, né? É a parte final do texto em que se condensa o conteúdo desenvolvido, né? Aqui no texto dissertativo, o que é que se espera que você faça no texto dissertativo? Se espera que você proponha, né, uma solução para um problema. Se for um problema que está sendo apresentado ali, você tem que propor uma solução para o problema, né? Então, no texto dissertativo exigido para o Enem, a sua conclusão você tem que fazer uma proposta, né, de resolução para o problema, né? Então é isso, pessoal. O texto dissertativo, isso aqui é apenas uma pincelada que eu estou dando para vocês a respeito do texto dissertativo, né? Então, bom estudo para vocês, né? Deus abençoe. Abraço a todos. Fiquem com Deus.